mas um comentário muito equilibrado, e equilibrado no sentido de nós rememorarmos. O Dias Toffoli, no meu entendimento, ele está reparando o erro que outrora, na época da evidência, e todo mundo adorava, achava que a Lava Jato ia limpar esse país, e não existia mais corrupção nenhuma. Ele simplesmente também condenou o Lula. Condenou no sentido de não dar. Ele até negou o direito do Lula estar com o irmão dele, e também a questão também do neto. Há muitas. A decisão também de segunda instância de prender o Lula. O grande problema é o seguinte: a gente tem que ser muito verdadeiro. Houve Lava Jato? Houve. Houve corrupção? Não tem a sombra de dúvida, porque senão ninguém estava devolvendo dinheiro, devolveu 6,5 bilhões. Agora, naquele entorno daqueles que roubaram, tinha vinculação de provas materiais contra o Lula? Não. Repito, naquela vinculação e naquele esquema que foi feito, né, tinha vinculação de provas materiais contra o Lula? Não. Né? Tanto é que, se você ler novamente o processo do Sérgio Moro, onde condenou o Lula, e se eu não me engano, na página 137, 132, o que eu li, ele disse, em nenhum momento esse juízo disse que o presidente estava ligado diretamente à Lava Jato, mas entendo que há fatos indeterminantes. O que é fatos indeterminantes? É porque ele acha que tudo na concepção da cabeça do Sérgio Moro naquela época, o Lula era culpado. Né? E baseado em quê? Num PowerPoint que o Deltan Dallagnol fez. Colocou o Lula lá no meio, só que isso aqui tá ligado. Bicho, eu já falei isso aqui 1 milhões de vezes. Depenaram a vida do Lula, se tinha contas no exterior, se tinha valores guardados, se tinha dólar em casa. Pegaram o colchão dele na casa dele, rasgaram, não encontraram nada. Isso é uma coisa. O que é que eu estou dizendo? Que mesmo o Lula sendo presidente, ele não encontraram, na minha concepção, ele não tem nada a ver com a Lava Jato, e não encontraram provas materiais, porque senão fizeram um acordo com o FBI americano para investigar o Lula e não conseguiram encontrar nada. Com o serviço secreto na Suíça, com os bancos lá para saber se Lula tinha, também não encontraram. Então é aquela coisa, eu já falei isso aqui, você está num governo, você está numa prefeitura, o seu secretário começa a roubar e você não está sabendo. E você é culpado por isso. Você, quando descobre, afasta. Agora, existia sim o esquema da Lava Jato, não a sombra de dúvida, existia a Lava Jato. Agora, que o Lula estava envolvido, né, não houve provas materiais, não houve. Se não houve, então ele não tinha culpa. Ele não tinha culpa. E só porque ele era o presidente da República na época, então toda vez que o que eu estou querendo dizer a você, o Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro e foi pego pelo FBI americano fazendo, né, comercialização ilegal na venda de madeiras, liberando as madeiras para lá uns fornecedores americanos. Me diga uma coisa, foi o Bolsonaro que mandou? Até hoje, não. Eu digo a você porque não tem provas contra isso. Então, se eu chegar, né, e condenar o Bolsonaro dizendo que tinha a ver com a questão do processo do Ricardo Salles vendendo as madeiras da Amazônia e facilitando, eu seria leviano. Então, não vou afirmar isso aí porque não tem. Do mesmo jeito, eu digo para o Lula, o que serve para Chico serve também para Francisco. Então, a Lava Jato, ela fazia o seguinte, e eu lia, porque na época, a Rede Globo, todos os grandes meios de comunicação queriam destruir o cara, a verdade é essa. A verdade é essa. O que acontecia? Quando o cara ia fazer uma delação, aí eles perguntavam, e o Lula? E o Lula? O que é que tem do Lula? Teve gente que só foi solto, porque disse, parece que o Lula também sabia. Mas não se mostrava prova nenhuma. Teve pessoas hoje dizendo, eu estava lá, há 6, 4, 5 meses lá, em prisão preventiva, a autoestima lá embaixo, aí não sai da cadeia, eu entregava até minha mãe. Essa foi a grande verdade. Agora, você entregar e mostrar provas é uma coisa, e você só dizer acabou. E esse foi a grande tragédia dos inquéritos da Lava Jato. Qualquer um dizia qualquer coisa, tinha o benefício da delação premiada, mas não mostrava prova nenhuma e desgraçava a vida das pessoas. Então, o que é que eu estou querendo dizer agora? Que o Dias Toffoli errou na época onde estava no Maria e com as outras. Errou sim, porque não se entende que aquele processo estava tramitando lá, né, na primeira instância e na segunda instância, que foi no TRF, todo mundo mancomunado lá com o Sérgio Moro, porque você tem uma ideia, um dos juízes do Tribunal Regional lá do Paraná,
Tribunal Regional Federal do Paraná, onde ele ratificou a decisão do Moro, que foi nessa a parada segunda instância. Eles tinham lá, parece que a esposa do Moro, tinha lá um dos caras lá, dos desembargadores federais, tinha ligação lá com o Moro. E a maioria lá era contra o Lula mesmo, só tinha um mesmo que não entendia que não existia legalidade para prender o Lula. Aí diz, mas o Lula foi preso em 3 instâncias. Não existe 3 instâncias. Por quê? Quando vai para o Superior Tribunal de Justiça, se analisa o rito constitucional, né? Se foi tirado o amplo direito de defesa, essas coisas. Analisa a concepção de como foi construído o processo. Ou você está com embargo de nulidade no STF. Então é 2 instâncias, não existe 3 instâncias. A turma não entende direito, fala muitas vezes algumas aberrações. Entendeu? Então, essa é a consequência. Então, o STJ, na hora, o Superior Tribunal de Justiça, confirmou, né, que todo o rito foi feito e ainda estendeu a pena, ainda, né? E diminuiu até o processo da pena, que ele entendia que aquela pena, a simetria da pena, né? É a simetria, eu acho mesmo. Não é a meritocracia, a simetria mesmo da pena, é isso mesmo. Né? Ela passava do que estava regrado ali dentro do direito penal, né? Do processo do direito penal, então ultrapassava, então reduziu. Então são coisas do rito processual, quando foi para o Superior Tribunal de Justiça. Agora, dentro desse arcabouço que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer? Que a questão da reparação do Lula, ela vem tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Por quê? Porque naquela época ali, todo mundo baixou a cabeça, e os tribunais superiores, né, viraram refém da Lava Jato. Porque se tomassem alguma decisão contra a Lava Jato, eles iam ser, né, apedrejados pela opinião pública. Por quê? Porque tinha a imprensa do lado da Lava Jato, todo mundo Lava Jato, e aí isso se confirmou quando apareceu a Vaza Jato e viu o que claramente o Moro e o Deltan estavam fazendo, mancomunando os dois, entre juiz e a peça de acusação, que era o Ministério Público, né, inventando provas, construindo alguma coisa, simplesmente para deixar o cara inelegível, para prender o cara. E na questão era o ex-presidente e hoje presidente Lula. A verdade foi essa. Aí eu repito novamente, e vocês podem me escutar, minha palavra, eu só vou ratificar. Houve Lava Jato? Houve desvio? Não tenha sombra de dúvida. Houve muita corrupção e muito roubo. O Lula era culpado? Não se provou nada contra ele. Então os outros, sim. Aí os outros, com o desejo qual era o desejo que tinha Moro e Deltan Dallagnol? Simplesmente prender Lula. Eles não queriam saber, não. Né? Eles não queriam saber quais eram os meios dos recursos, mesmo que fossem ilegais. Olha, tu diz aí que foi o Lula que entrou no meio, que a gente prendia ele e acabou. E foi isso que foi feito. Tanto é que as delações dos caras que fizeram, diziam, parece que o Lula entrou, o Lula soube, né, tinha visto, mas não se constatava nada, não tinha provas materiais para nada. Tanto é que na própria decisão do Moro, ele não consegue dizer, olha, houve provas materiais assim, né, e por isso que eu vou prender ele. Não, ele disse que tinha fatos indeterminados. Eu nunca vi você ser preso por fatos indeterminados e não constatar o fato. Isso é tão claro, que quando o Sérgio Moro sai, né, deixa de ser juiz, vai ser ministro de Bolsonaro. Veja só, o cara que ganhou a eleição, né, liberou um depoimento do Palocci no dia da eleição, um dia antes da eleição, para prejudicar a candidatura do Fernando Haddad. Depois foi ser ministro de Bolsonaro. Depois fez aquele escândalo contra Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro era corrupto e estava usando a Polícia Federal a favor dele, né, para defender as ondas dele, né, usando a Polícia Federal. Aí o que ele vai ser? Aí sai do Ministério da Justiça. Foi ser, sabe o quê? Simplesmente foi ser advogado, veja só se isso é simples, foi ser advogado das empresas que ele condenou. Ele foi ser advogado das empresas que ele condenou. Um escritório de advocacia contratou ele para defender aquelas empresas que ele condenou, que outrora ele dizia que aquelas empresas, as provas daquelas empresas, OAS, da Odebrecht, não valiam nada, não tinham nada. Como é que pode isso? O problema é que a gente tem que lembrar das coisas. E ele ganhou fortuna em relação a isso. Ele foi defender as próprias empresas que ele condenou. No mínimo, nem tudo que é moral é legal. Podia ser legal, porque agora ele é advogado. Mas moral, onde é que estava a moral dele? Então, a gente tem que construir as coisas e falar com tranquilidade. Né? Não é que passar pano em ninguém. Houve Lava Jato, houve corrupção, houve. Houve a culpabilidade do ex-presidente? Não, porque ninguém apresentou provas.